Imagina só um plano super ambicioso que prometia modernizar o Brasil assim, da noite para o dia. Agora, imagine esse mesmo plano levando a nação quase à falência. Pois é, essa foi a primeira década da nossa República. Um verdadeiro turbilhão de sonhos e desastres. E bem no meio disso tudo, uma crise que entrou para a história com o nome de encilhamento. Essa é a grande ironia que a gente vai entender agora. Como é que um projeto que nasceu com as melhores intenções possíveis, de modernizar, industrializar, gerar riqueza, acabou virando uma bolha especulativa gigante e uma crise que quase apagou a jovem república do mapa? Olha, quando a República foi proclamada lá em 1889, ela não começou do zero, não. Pelo contrário, ela herdou um país no meio de uma transformação imensa, com desafios econômicos gigantescos batendo na porta. O cenário era uma verdadeira panela de pressão. Pensa bem, de um lado o fim da escravidão e a chegada de um monte de imigrantes. Isso exigia a criação de um mercado de trabalho, com salário, o que, claro, demandava muito dinheiro. Do outro lado, uma dúvida cruel dividia as elites. Era melhor arriscar e imprimir mais moeda para financiar o progresso ou manter a rigidez do padrão ouro para garantir a estabilidade? Era uma baita discussão. E é bem nesse impasse que surge a figura central da nossa história: o novo ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Ele não queria só resolver os problemas. Ele queria dinamitar os problemas com uma ideia ousada, talvez até radical demais, que prometia mudar o Brasil para sempre. Rui Barbosa era uma figura, brilhante, super controverso e, mais do que tudo, impaciente. Ele achava que a República não podia se dar ao luxo de esperar. E qual foi a solução dele? Uma ação de choque. Uma reforma bancária completa para literalmente inundar a economia com crédito e acelerar o crescimento a qualquer custo. A ideia central do Rui Barbosa era revolucionária. Era a tal da pluralidade emissora. O que isso quer dizer? Bom, em vez de ter um único banco central controlando a maquininha de imprimir dinheiro, ele propôs entregar essa maquininha para vários bancos regionais. Cada um poderia emitir a sua própria moeda. Era uma quebra total com tudo que já tinha sido feito antes. O plano em si era simples e bem ousado. Passo 1, autorizar os bancos regionais a imprimir dinheiro. Passo 2, em vez de ouro, esse dinheiro seria garantido por promessas do governo, os chamados títulos da dívida pública. E o passo 3, injetar uma quantidade gigantesca de crédito barato na economia para financiar tudo que aparecesse pela frente. No papel, parecia a fórmula mágica para o progresso. Só que na prática, a história foi bem diferente. A política do Rui Barbosa deu início a um dos períodos mais frenéticos da história econômica do Brasil. Um verdadeiro surto especulativo que ficou conhecido como encilhamento. A velocidade com que o dinheiro foi criado foi espantosa. Para se ter uma ideia, em menos de um ano, a quantidade de papel moeda circulando no país aumentou mais de 80%. Foi como abrir todas as comportas de uma represa de uma vez só. Uma expansão monetária gigantesca e, mais importante, sem nenhum controle. Com tanto dinheiro fácil circulando por aí, o resultado não podia ser outro. Uma febre especulativa tomou conta do mercado. Qualquer um podia abrir uma empresa, muitas vezes só no papel, viu? E ver o valor das ações explodir na bolsa. A promessa de dinheiro fácil e rápido era simplesmente irresistível. E o ciclo todo foi vertiginoso. Em janeiro de 1890, a lei é aprovada. Já em 1891, a euforia chega no auge, uma festa de especulação. Mas logo em 1892, a bolha estoura. A música para de tocar, a festa acaba e a conta salgada começa a chegar para todo mundo. E como em toda grande festa, a ressaca foi inevitável. E a ressaca do encilhamento foi longa, foi dolorosa e deixou cicatrizes bem profundas na economia brasileira. Um dos efeitos mais devastadores foi a desvalorização da nossa moeda. Olha só, antes da crise, em 1889, R$ 1.000 valia 27 pences britânicos. No pico do pânico, em 91, esse valor despencou para 12 pence e não parou de cair. A moeda brasileira perdeu mais da metade do seu valor em pouquíssimo tempo. As consequências vieram em cascata. A impressão de dinheiro gerou uma inflação galopante. A moeda super instável fez a dívida externa explodir. O país estava perdendo muito dinheiro, chegando à beira de um colapso total. Até que, em 1898, aconteceu o que parecia impensável. O Brasil declarou moratória, ou seja, suspendeu o pagamento da sua dívida.
Com o país à beira da bancarrota, não tinha mais solução fácil. A única saída era uma medida drástica, muito controversa. Era hora de tomar um remédio bem amargo, que ficou conhecido como Funding Loan. Para evitar a falência completa, o Brasil negociou um empréstimo gigantesco com os banqueiros Rothschild de Londres. O acordo conseguiu reestruturar a dívida, mas as condições eram duríssimas. O Brasil teve que dar as receitas das suas alfândegas como garantia e se comprometer com uma política de austeridade fiscal e monetária extremamente rígida. E parte desse remédio envolvia, literalmente, queimar dinheiro. É isso mesmo. O governo se comprometeu a tirar papel moeda de circulação para tentar restaurar a confiança e estabilizar o valor do R$ 1.000. Era o exato oposto da política que começou a crise toda. A impressora que antes trabalhava sem parar, agora dava lugar à fogueira. Essa década foi uma verdadeira jornada, uma montanha-russa. O Brasil começou com o sonho de um crescimento autônomo, acelerado, mas terminou a década tendo que aceitar uma realidade bem dura. A estabilidade só foi reconquistada ao custo de uma austeridade dolorosa e de uma dependência ainda maior do capital estrangeiro. No fim, a economia se estabilizou. Mas a que preço? Ao apagar o incêndio com um resgate externo e uma política ditada pelos credores, será que o Brasil não estava só trocando uma crise imediata por um padrão de dependência que marcaria o seu futuro? É uma pergunta que, de certa forma, ecoa até hoje.